Tirania de Aço capítulo 71 Carga de cavalaria. O som da buzina ecoou por todo o acampamento em que as forças de Berengário se reuniram, sinalizando que era madrugada, sendo assim a hora de as tropas se levantarem de suas tendas. Berengário já estava acordado e cuidando de seu cavalo. Era um sólido corcel preto de linhagem nobre. A fera era verdadeiramente magnífica enquanto sua brilhante pelagem de obsidiana brilhava sob os raios do sol nascente. Berengário deu a este cavalo o nome de Eruin em homenagem ao famoso general alemão de sua vida anterior. O jovem regente gastara bastante para adquirir um corcel tão magnífico para seu cavalo de guerra e, como tal, tendia a mimar o garanhão. Ele rapidamente prendeu a barra de aço no cavalo, que foi enegrecida para combinar com sua armadura e tinha uma guarnição de latão. Ao contrário dos couraceiros normais, Berengário havia escolhido blindar seu cavalo adequadamente, afinal, ele não queria perder uma criatura tão majestosa para os horrores da guerra. Depois de prender a armadura ao cavalo, subiu na sela e esperou que os homens se reunissem. Eles estariam marchando em breve para o território inimigo e, esperançosamente, engajando seu exército no campo de batalha. Em pouco tempo, suas forças se reuniram e carregaram seus mosquetes, ajustando o mecanismo de disparo a meio galo para que estivessem preparados para a batalha a qualquer momento. Quanto aos chamados profissionais, eles estavam devidamente equipados com lanças primárias e espadas como armas secundárias. O uso da lança foi uma inovação na qual Berengário equipou a infantaria padrão do exército profissional de seu pai depois do que ele subiu ao cargo de regente. Não demorou muito para que a infantaria se tornasse proficiente em seu uso e formações, pois era muito mais simples treinar um grupo de piqueiros do que treinar mosqueteiros, artilheiros ou couraceiros. Os exércitos marcharam juntos ao amanhecer sob a bandeira da casa von Kufstein. Quando enfrentaram as forças inimigas, estavam a apenas alguns quilômetros da principal cidade da região. Eles estavam imprensados entre dois conjuntos de montanhas e estavam no vale abaixo. No entanto, eles ainda estavam longe das forças inimigas, o que permitiu ao exército de Berengário entrar em formação. As baterias de artilharia rapidamente instalaram os canhões a uma distância apropriada do campo de batalha onde os exércitos estavam organizados. O alvo primário da artilharia seriam os arqueiros e besteiros utilizados pelas forças inimigas. Se pudessem eliminá-los antes que as infantarias entrassem em confronto, as baixas do lado de Berengário seriam bastante reduzidas. Enquanto sua artilharia se posicionava e carregava os 12 canhões de campanha, Berengário assumiu o comando da cavalaria, uma mistura de cavaleiros e cuirassiers fortemente blindados. Havia cerca de 110 cavaleiros no exército de Berengário, que era muito maior do que as forças opostas. Com 80 cuirassiers, cada um armado com um par de pistolas, eles tinham a capacidade de enfrentar os cavaleiros inimigos com 160 tiros. O que era muito mais tiros do que o necessário para eliminar os cavaleiros inimigos. Se disparado de perto, era mais que suficiente para matar os cavaleiros ou seus cavalos. Como tal, sua cavalaria estaria assumindo o papel de caçar e destruir os cavaleiros inimigos. Quanto à infantaria, eles eram liderados por Eckhard e os oficiais apropriados sob seu comando. Os mosqueteiros da milícia eram uma força eficaz capaz de recarregar seus mosquetes em questão de 7 segundos. Eles se aproximariam das forças inimigas enquanto flanqueados pelo piqueiro e abririam fogo quando estivessem dentro do alcance suficiente para causar o maior dano. Então os piqueiros os protegeriam enquanto recarregavam e atiravam novamente. Se necessário, eles poderiam consertar suas baionetas e ajudar os piqueiros na batalha corpo a corpo. Esta foi a estratégia com a qual Berengário optou por seguir. Uma vez que suas forças estavam prontas para a batalha, ele ordenou a marcha sobre a posição inimiga. Marcha para frente. Enquanto coberto pelo eco dos canhões estrondosos e suas granadas explosivas, Berengário liderou pessoalmente a cavalaria em um trote lento em direção à cavalaria inimiga. Eles começariam a carga completa assim que estivessem ao alcance dos cavaleiros inimigos. Por sorte, seus couraceiros foram apoiados pelos cavaleiros veteranos, considerando que eles eram o ramo mais novo de seu exército e ainda tinham que ser testados em batalha. Era bom ter os cavaleiros ao lado deles sob as circunstâncias. Antes que Berengário pudesse alcançar as forças inimigas, os projéteis explosivos da artilharia destruíram as forças de ataque à distância levemente blindadas de seu inimigo. Os estilhaços encheram o ar, enquanto a explosão explosiva destroçou corpos, sangue e membros voaram pelo campo criando uma cena caótica de morte.
O assobio dos projéteis no ar era tudo o que podia ser ouvido antes que a detonação ceifasse a vida de seus inimigos. As forças inimigas já começaram a entrar em pânico. Eles nunca haviam testemunhado uma visão tão aterrorizante antes. Eles pensaram para si mesmos que a ira de Deus havia descido sobre eles. Felizmente o marechal era um veterano de muitas batalhas e rapidamente reuniu suas tropas. Segura a linha. Segura a linha. Chamou os homens de seu exército que estavam sendo destroçados pelo fogo de artilharia. No entanto, enquanto rezavam para si mesmos, marcharam em direção às forças de Berengário. Uma decisão que acabaria por ser sua queda. Quando os cavaleiros inimigos avistaram a cavalaria de Berengário correndo em direção à sua posição, eles começaram uma carga em grande escala. Com os cavaleiros fortemente armados em suas costas, o trote de cavalos em barras de aço era suficiente para instalar medo em qualquer soldado médio. Ainda assim, Berengário apenas olhou para eles com um sorriso sinistro enquanto dava ordem para suas próprias forças de cavalaria carregar. Suas forças de cavalaria superavam em muito as do inimigo, e bem quando as duas forças estavam prestes a colidir com suas lanças, os 80 coraceiros sacaram suas pistolas em ambas as mãos e puxaram os martelos em seus mecanismos de pederneira. O som de 160 pistolas disparando em uníssono enquanto suas balas de chumbo rasgavam a armadura dos cavaleiros inimigos era um espetáculo de se ver. Em um único segundo, quase todos os cavaleiros inimigos caíram de seus cavalos, seus corpos sem vida colidindo contra o chão como caixões de aço. Os cavaleiros restantes sentaram-se em choque a cavalo. No entanto, eles foram completamente atropelados pelos cavaleiros inimigos e suas lanças, terminando suas vidas miseráveis antes que pudessem reagir. Assim, a batalha começou, e as forças de elite do inimigo foram esmagadas sob o calcanhar do regente de Kufstein. Tirania de Aço Capítulo 72 Vitória esmagadora. O estrondo de 1000 canhões disparados em uníssono ecoou por toda a vizinhança do campo de batalha enquanto os milicianos permaneciam em suas formações de linha a meros 6 metros de distância da infantaria inimiga. A linha de frente se ajoelhou e apontou seus mosquetes, enquanto a segunda linha ficou acima deles com seus mosquetes levantados. Instantaneamente, a enorme quantidade de chumbo voando para baixo dizimou as forças inimigas. Na melhor das hipóteses, a infantaria do inimigo estava equipada com um peitoral de brigadeiro. No entanto, um equipamento tão obsoleto não poderia proteger os homens que usavam do efeito devastador do mosquete. Quando os milicianos começaram a recarregar rapidamente, os piqueiros que estavam por perto correram para a frente e os defenderam enquanto recarregavam rapidamente suas armas. Durante os 20 segundos que levou para recarregar, uma robusta parede de lanças foi montada na frente do inimigo, que tentou desesperadamente invadir e atacar os homens atrás dela. Depois de testemunhar a derrota de sua cavalaria, eles não tiveram escolha a não ser fazer tudo. Como tal, uma carga frenética começou quando os homens se jogaram na parede do pique na tentativa de romper. Um único homem vestido com uma mistura de brigandina e prato conseguiu passar pela parede de lanças com uma espada na mão enquanto os homens ao seu redor estavam presos como porcos pela enorme extensão das lanças. Ele rapidamente golpeou um dos milicianos que estava recarregando sua arma. No entanto, antes que ele pudesse terminar seu ataque, os milicianos abandonaram sua atividade e ergueram seu mosquete no ar com sua baioneta fixada esfaqueando diretamente no cesto aberto do soldado que ousou atacá-lo instantaneamente perfurando o olho do homem e terminando sua vida. Cenas como essa apareciam na parede do pique. Considerando a importância dos milicianos e seus canhões de mão, a infantaria inimiga fez tudo o que pôde para evitar que outra rajada fosse disparada. Afinal, eles duvidavam que aquele homem pudesse recarregar rapidamente suas armas. Infelizmente para eles, isso foi um erro de cálculo, pois a maioria das linhas estava totalmente recarregada e pronta para disparar novamente em questão de segundos. Em pouco tempo, suas armas estavam mais uma vez apontadas na direção de seus inimigos, muitos dos quais ainda não haviam se recuperado do choque de sua linha de frente sendo dilacerada. Os piqueiros rapidamente ficaram para trás da linha de fogo e esperaram que a segunda rajada fosse disparada. Em questão de segundos, a ordem para atirar foi dada e, com o comando de Eckhard, outra saraivada de tiros estrondosos atingiu as linhas inimigas. A essa altura, grande parte da força inimiga não ousava mais lutar e começou a se deslocar. O marechal inimigo olhou horrorizado ao testemunhar o glorioso exército de seu senhor sendo morto a tiros diante de seus olhos. Ele nunca havia testemunhado uma derrota tão esmagadora.
Apesar de suas forças estarem quase no mesmo nível das de Berengário em termos de números, elas foram rapidamente dominadas pelas armas misteriosas nas mãos dos soldados bem treinados de seu inimigo. Seus cavaleiros estavam mortos, as fileiras de sua infantaria estavam despedaçadas e o pouco que restava de seus arqueiros já havia começado a se mover. Como tal, ele rapidamente deu o comando para recuar, enquanto gritava para quaisquer tropas que ainda pudessem ouvi-lo. Recuar. Recuar para o castelo. Recuar. Infelizmente, seus esforços foram em vão. Logo depois que o marechal deu seu comando, o decreto de Berengário ressoou pelo ar quando ele chegou com a cavalaria, que instantaneamente colidiu com as forças de debandada, cortando-as no processo. Ainda assim, considerando que estava a cavalo, o marechal conseguiu escapar do campo de batalha, onde rapidamente fugiu de volta ao castelo para informar o seu suzerano sobre o resultado desastroso desta batalha. Não dê quartel. Com esse comando, os mosqueteiros rapidamente abandonaram o processo de recarga e iniciaram uma enorme carga de baionetas. Quase 2.000 infantaria armada com mosquetes que tinham suas baionetas afixadas e lanças rapidamente cercaram as forças do inimigo e ceifaram suas vidas como trigo para a foice. A exibição horrível do campo de batalha caótico foi o suficiente para fazer o estômago revirar. As forças inimigas foram rapidamente cercadas e perfuradas nos pontos fracos de suas armaduras por baionetas e lanças. Berengário desceu a cavalo com seu sabre, decapitando um soldado que estava tentando atacá-lo. Ele não pôde deixar de sentir que era aqui que ele deveria estar, liderando suas forças em um ataque contra seus inimigos quebrados. Esta foi uma perda absolutamente humilhante para o baronato de Kitzbühel, cujas forças sobreviventes foram rapidamente reduzidas a tiras. Depois de derrotar o exército inimigo, suas tropas irromperam em aplausos e comemorações. O exército inimigo foi aniquilado, restando apenas uma pilha de cadáveres de suas fileiras. Devido aos arqueiros serem dizimados no início da batalha, a cavalaria pesada retirada logo no início, o ferimento mais grave foram algumas pequenas lacerações causadas pelas almas corajosas que tiveram a sorte de passar pela parede de pique. Se tivesse sido um exército maior que ele foi forçado a lutar, Berengário não tinha certeza se obteria os mesmos resultados. No entanto, contra um exército de igual tamanho, as armas e táticas empregadas por Berengário eram avançadas demais para que seu inimigo pudesse enfrentar. Os homens dentro das fileiras do exército profissional ficaram estupefatos com a eficácia dos mosquetes. Estes obviamente não eram canhões de mão comuns. Se não fosse o fato de serem soldados veteranos com muita experiência, eles podem ter falhado em seu dever de proteger os milicianos enquanto recarregavam devido ao choque. Berengar, por outro lado, ficou impressionado com o desempenho. Mais uma vez, sua vitória foi esmagadora. Quem nesta era feudal poderia enfrentar o poder do aço e do tiro? Enquanto suas tropas estavam aplaudindo, ele recarregou suas pistolas enquanto Icard se aproximava dele. Parabéns por mais uma vitória esmagadora, meu senhor. Berengário sorriu e aceitou o gesto antes de olhar para Icard, que estava abaixo de seu poderoso corcel. Nós podemos ter vencido a batalha, mas a guerra ainda está em andamento. Coloque o exército em marcha. Eu quero um acampamento de cerco construído fora dos muros do castelo antes do anoitecer. Com suas ordens sendo dadas, o exército rapidamente começou a marchar para a cidade vizinha, onde eles iniciariam um longo processo de sitiar as forças restantes do inimigo escondidas covardemente atrás das muralhas do castelo. Tirania de Aço capítulo 73. Estabelecendo um acampamento de cerco, o marechal inimigo voltou a Barão Guntrum e o informou de sua derrota maciça antes que as forças inimigas chegassem à cidade de Kitzbühel. O Barão Guntrum não podia acreditar em seus ouvidos enquanto ouvia a história quase fantástica de como seus exércitos foram facilmente dilacerados pelas forças de Berengário e pelas armas estrondosas do que empunhavam. Meu suzerano, nossos exércitos estão derrotados. Os sobreviventes de nossas forças são poucos em número e já começaram a fugir da terra. Não demorará muito para que o inimigo nos cerque e estejamos sitiados. Diga-me, senhor, o que são suas ordens? O Barão Guntrum ainda estava chocado com a notícia realmente não sabia como reagir a essa situação. O melhor que podia fazer era esperar que suas muralhas pudessem resistir ao fogo dos canhões da artilharia de Berengário. Afinal, certamente seu marechal estava exagerando sua eficácia. Depois de recuperar seus sentidos, Guntrum deu seu decreto. Quero que cada homem e criança capaz de empunhar armas no topo das muralhas do castelo, defendendo com suas vidas,
Se for preciso, envie a guarnição à aldeia para reunir as forças necessárias para conseguir isso, e faça-o rapidamente antes que o inimigo chegue. Pela primeira vez na vida, o marechal desejou que seu suzerano pedisse a paz. Infelizmente, ele não pôde expressar tais preocupações, pois suas ordens já haviam sido dadas. Como tal, o homem rapidamente reuniu as forças do castelo e entrou na aldeia, recrutando qualquer um capaz de portar armas em suas forças para defender as muralhas do castelo. Não importava se eles nunca tivessem usado um arco antes, simplesmente ter os corpos necessários para lançar mísseis contra os atacantes inimigos era o suficiente para o barão, que estava desesperado depois de sua recente derrota. Berengário cavalgava no dorso de seu poderoso corcel, enquanto ele e suas forças marchavam para a cidade de Kitzbühel. O castelo local ficava nas colinas acima, com vista para o vale e as pessoas dentro dele, exibindo a autoridade do poderoso senhor da região. Berengário não teve tempo a perder com a segurança do município e apenas ordenou às suas tropas que o atravessassem para que pudessem montar um acampamento de cerco nas proximidades do castelo. Os cercos eram empreendimentos duradouros, mas ele imaginou que poderia derrubar as grandes paredes de pedra rapidamente devido ao seu poder de fogo superior. Como tal, ele gritou comandos para suas tropas que atenderam seus comandos. Quer um acampamento de cerco montado e totalmente fortificado pelo crepúsculo. Certifique-se de que esteja fora do alcance do fogo de mísseis inimigos. Eckhard, que estava marchando no comando das forças de infantaria, bateu rapidamente em seu peitoral enquanto saudava a Berengário enquanto respondia às suas ordens. Será feito, meu senhor. Os habitantes locais que permaneceram após o recrutamento maciço que acabara de ocorrer rapidamente fugiram de suas casas ao ver o exército chegar. Tinham medo das ações potenciais que as forças inimigas tomariam contra eles agora que as suas próprias haviam sido derrotadas no campo de batalha. Muitas mulheres e crianças choraram a perda de seus maridos, pais e filhos, que foram dilacerados pelo poder esmagador das forças de Berengário. Muito poucos soldados do barão escaparam de ira de seu inimigo. Aqueles que tiveram a sorte de sobreviver começaram a fugir com suas famílias para uma das outras aldeias do baronato. Depois de testemunhar a exibição assustadora do poder de seu inimigo, eles não tinham esperança de se reunir atrás das muralhas do castelo e se defender com sucesso contra o cerco. Berengário garantiu que seus homens fossem totalmente disciplinados enquanto marchavam pela aldeia. Ele havia deixado bem claro para seus homens de antemão que as pessoas desta região não deveriam ser maltratadas e, enquanto seus olhos atentos os observavam, eles conseguiam se comportar. Se eles seriam capazes de manter esse grau de profissionalismo durante um cerco prolongado era outra história. Berengário montou seu acampamento de cerco fora do alcance dos defensores inimigos. No entanto, as forças de Berengário ainda estavam ao alcance do ataque e, como tal, puderam bombardear com sucesso os defensores inimigos com canhões e rifles durante todo o período. O alcance efetivo era essencialmente de apenas 300 pés, e seus arcos longos tinham um alcance máximo de 328 jardas. Mesmo a outrora poderosa besta de aço tinha apenas 380 jardas de alcance efetivo. Em comparação, o alcance efetivo dos canhões de Berengar era de aproximadamente 1.618 jardas. Seus rifles long, enquanto nas mãos de atiradores eficazes, tinham cerca de 500 jardas de alcance. Como tal, ao colocar seu acampamento de cerco a cerca de 400 metros de distância do castelo inimigo, eles foram capazes de atacar efetivamente seu inimigo do amanhecer ao anoitecer sem um único ataque inimigo às suas forças. Levou algum tempo, no entanto, o acampamento de cerco foi totalmente montado e efetivamente fortificado à noite. Os canhões foram carregados e começaram o bombardeio, eles não parariam até a manhã seguinte. O canhão de 12 libras estilo Napoleão já era um design de canhão robusto em sua vida anterior, principalmente feito de bronze. No entanto, os canhões de Berengar eram feitos de aço de alta qualidade e, como tal, podiam suportar as pressões de uma taxa de disparo constante durante a noite. Como tal, o trovão de canhões ecoou durante toda a noite, enquanto as balas de canhão de aço sólido de 12 libras golpeavam as poderosas paredes de pedra do castelo inimigo, lentamente destruindo as defesas do inimigo. Aqueles defensores infelizes o suficiente para serem pegos na explosão foram dilacerados pelo bombardeio inimigo. Fragmentos de pedra constantemente cuspiam as áreas afetadas pelo bombardeio contínuo e atuavam como estilhaços contra as forças de defesa.
Embora fossem apenas 12 canhões, eles foram capazes de bombardear efetivamente os defensores inimigos a ponto de suprimi-los completamente, mesmo que estivessem dentro do alcance de tiro dos defensores. Aqueles que estão atrás das muralhas do castelo não seriam capazes de causar muito dano aos seus inimigos. A força do aço e do tiro se manifestou enquanto Berengário estava sentado em sua tenda bebendo de uma taça de vinho. Amanhã ele permitiria que os canhoneiros descansassem e daria a seu inimigo um ligeiro adiamento. Ele retomaria seu bombardeio na manhã seguinte. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances. Tenho certeza